nos últimos, sei lá, desde que a internet está por aí, 20 anos, não sei, mudou muito a relação de consumidor e apresentador, né? Isso mudou demais, né? Muito. E hoje em dia, assim, já faz um tempo isso, e é um dos motivos pelo qual a gente está aqui, que é a proximidade, né? Tipo, Total. Que nós somos pessoas reais, né? Sem E dúvida. eu sinto muito isso em você. É muito natural, muito espontâneo. Essa coisa Sim. de falar as coisas da torcida é um Sim. negócio que é, sabe, é muito legal, sabe? Muito legal. Eu gosto disso, assim, porque o que acontece? Eu sou de uma geração que a gente era muito distante realmente do torcedor, né? A gente de vez em quando recebe, eu sou do tempo da carta ainda, né? Caramba. Cartinha, aí depois já evoluiu para um e-mail e tal, aquela coisa toda. Mas eram coisas esporádicas. A gente tinha o retorno, de vez em quando a gente ficava sabendo, ó, chegou uma carta aqui de um cara elogiando, de um cara criticando, chegou um e-mail reclamando que falou isso. Hoje em dia É instantâneo. Instantâneo. A porrada é logo ali. E eu acho isso mó barato. Eu gosto disso, cara. Tem muita gente que se abala com isso. Eu admito que não é fácil. Não é, tem coisa que você lê ali que não é legal. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma capacidade de avaliação do seu público muito interessante. Por exemplo, tem coisas que eu não levo a sério e eu até dou risada. Por exemplo, o cara fala assim, esse aí é o pior narrador do mundo, esse aí é clubista. Eu não levo a sério esse tipo de crítica. Por que eu não levo a sério? Porque essa é uma crítica totalmente baseada na emoção do cara. Sim. O cara tá ali vendo o jogo, tá no calor do jogo, xingando todo mundo que aparece na frente. Então ele solta e escreve aquela porra. Sim. Ele não tá dizendo para mim por que eu sou o pior. Ele tá dizendo assim, eu não gosto desse cara porque ele falou isso, porque ele tá narrando o jogo de um time que eu não gosto, então eu vou falar que ele é uma merda. Eu não levo a sério isso. Agora, quando um cara escreve lá assim, pô, você tá gritando demais no gol, entendeu? Tá meio desafinado. Pô, você tá falando muito, você não tá dando muito espaço. Pô, você tá dando mais informação de um time do que do outro. Aí eu levo a sério. Aí eu paro e avalio. Eu falei, pô, isso aqui, ó, isso é uma crítica com fundamento, com base. É uma crítica construtiva. Então, se o cara tá ali e ele tá avaliando isso, eu vou parar para pensar. Falei, pô, isso aqui realmente eu tenho que ver. Então, me baseio muito. Então, isso é legal. Acho que a gente tem que usar isso para melhorar o nosso trabalho. Consegue melhorar em tempo real, né? Exatamente. Entender o público. Cara, é perfeitamente normal o narrador, o comentarista, ser xingado durante uma transmissão, do mesmo jeito que o árbitro que o técnico porque o público é emoção pura, cara. Então, se o time tá ganhando, é tudo legal, beleza, tá tudo bem. Se tá perdendo, é tudo uma porcaria. E aí vai sobrar pro narrador, vai sobrar pro comentarista, vai sobrar pro árbitro, vai sobrar pra todo mundo. Faz parte do trabalho. Quem quer trabalhar com isso, se expor, falar de futebol, de uma paixão avassaladora de bilhões de pessoas, tem que estar preparado para isso, cara. Assim... Você tem que ter um filtro, avaliar isso. Isso é muito difícil, né? Tipo, filtrar essas coisas. É difícil. Justamente de você que veio de uma geração que simplesmente não tinha isso, para agora tem muita gente que é muito resistente a isso. E faz sentido, eu entendo, difícil, eu entendo. Eu confesso assim que eu aprendi. No início eu ficava um pouco chateado, um pouco abalado. Mas aí eu comecei a ver o outro lado da história. Eu falei, cara, isso aqui, eu tô sentindo o que as pessoas acham do meu trabalho e tem coisas interessantes que eu posso tirar daqui. Então eu tirei de uma experiência ruim algo positivo. Eu considero positivo. E quero cada vez mais fazer isso. Eu quero saber o que o cara acha do programa que eu estou apresentando, da narração que eu fiz e tal. E aí cabe a mim avaliar qual é o tipo de crítica. Se é a crítica do cara que tá puto porque o time dele tá jogando e tá perdendo, ou se eu tô narrando o jogo de um time que ele não gosta, e eu narro o jogo do time mais odiado do Brasil, que é o Flamengo. É verdade? Então é o seguinte, mais amado e mais odiado. O Flamengo é amado pelos flamenguistas. E odiado pelo resto. E odiado pelo resto. Exatamente. Então, a partir do momento que eu narro muitos jogos do Flamengo, tem um atleticano ali que está concordando comigo. Então é o seguinte, quando eu narro muitos jogos do Flamengo e me exponho dessa forma, com enormes audiências, eu tenho que estar preparado para isso, cara. Quem é Flamengo vai curtir e também vai criticar. Mas quem não é Flamengo... Sempre vai criticar, aí é porrada. É. E aí tem que estar preparado, cara. Não tem jeito. Faz parte do trabalho. Mas é isso, cara. Normalmente, quando o negócio fica...
quando o bicho pega, quando tem, tipo, quando dois times do Brasil grandes se enfrentando, aí... Ih, 27 de novembro, hein? É isso, exatamente. Esse dia vai ser louco, hein? Isso é uma pergunta bem legal, porque é bom da gente esclarecer uma coisa, assim. O público, o torcedor, ele não tem obrigação nenhuma de saber isso que eu vou falar agora, né? Mas é legal esclarecer. Quando você narra, existem padrões de narração. O padrão da narração nunca é distorcer os fatos. Você não pode distorcer os fatos. Não é porque você está identificado com um time que você vai falar que aquele time está jogando bem e ele jogando mal, que foi pênalti e não foi pênalti. Você não pode distorcer os fatos. Você tem que ser fiel ao que está acontecendo. Mas quando você narra um jogo de um time de fora do Brasil contra um time do Brasil, é uma coisa. Você naturalmente vai enfatizar mais o time do Brasil. Porque é a audiência de quem tá vendo, né? Eu estou transmitindo o jogo para o Brasil. É. Então, por exemplo, Flamengo e Olímpia. Eu estou narrando Flamengo e Olímpia. Imagina se eu falar assim, vai Olímpia! Vai com tudo, Olímpia! Somos Olímpia, pô. Eu não estou narrando o jogo para o Paraguai, pô. Eu estou narrando o jogo para o Brasil. Então, ali é natural que você puxe para o time de cá. Quando você tem uma situação como essa que vem por aí, uma final e um jogo entre dois times do mesmo país, aí é diferente. Porque você tem dois times do mesmo local, com duas torcidas, que têm que receber o mesmo tratamento, né? Você tem que dar atenção para um lado e para o outro, porque são dois times do mesmo lugar, né? E que tem uma rivalidade. Então, são jeitos diferentes de transmitir. Por exemplo, quando você está narrando o jogo de uma seleção brasileira, aí é diferente também, porque, não sei se hoje em dia é assim ainda, mas naturalmente todas as torcidas estão juntas naquele objetivo. Acho que hoje não é mais isso não, né? O objetivo é criticar o Tite, no caso. Acho que hoje... Exatamente, mas estão todos juntos no objetivo. Mesmo que seja torcer contra para a seleção brasileira. Mas é mais fácil. É mais fácil. Porque você está com todo mundo do seu lado. E aí, quando você narra um jogo de um time de um país, por exemplo, pegando um exemplo recente, Flamengo e Barcelona. Eu vou puxar mais para o lado do Flamengo, porque o Flamengo é do Brasil. E eu sou do Brasil e trabalho para uma emissora brasileira. É óbvio que eu vou dar um direcionamento maior para o Flamengo sem distorcer os fatos. Quem é Flamengo vai achar sensacional. Mas quem não é Flamengo e está com total direito de pensar assim, fica chateado por causa desse direcionamento. Mas se fosse com o time dele, ele ia achar legal pra caramba. E é o que acontece. Você pode ver, qualquer jogo, Palmeiras, São Paulo, Atlético, a transmissão brasileira contra um time de fora, ela vai puxando mais pro lado do time brasileiro. É natural, né? Mas a galera não entende isso. Então a galera acha que você tem que vibrar, quem não torce pro time, no caso, né? Tem que vibrar pro time de fora. E, assim, você tem que vibrar, mas naturalmente você dá uma inclinação maior pro lado do time do Brasil aqui.